Bom, e com a nossa vinda a Dourados, nós não poderíamos deixar de passar aqui pelo gabinete do promotor João Linhares, que é da Promotoria Criminal de Dourados. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer passar por aqui e conversar um pouquinho aí a respeito dessa região diferenciada, que nós estamos em região de fronteira, que é Dourados, né, doutor? E o senhor pega uma promotoria muito pesada, que é a Promotoria Criminal. Como é que andam os trabalhos aqui por Dourados? Olha, é um volume exacerbado de trabalho, mas Dourados é uma região extremamente fundamental no combate à criminalidade. Inclusive em conversas recentemente com o general Cardoso, que é o comandante da 4ª Brigada, ele me disse que a presidente da República montou um sistema no Ministério de Justiça, que é o Sistema Nacional de Fronteira, e o plano piloto vai começar por Dourados, inclusive com veículos aéreos não tripulados, no combate justamente ao contrabando, ao tráfico de drogas e a essas quadrilhas extremamente perigosas que atuam nessa faixa do território nacional e também ali no Paraguai. Essas quadrilhas geralmente se instalam aqui nessa região para que consigam prosseguir os seus trabalhos Brasil afora, doutor? Principalmente no tocante aos carros roubados e aos entorpecentes. A gente sabe que o Paraguai ele não produz, né, maconha, cocaína, e vem de outros países. E acaba sendo uma região de corredor, e tudo isso entra, né, passa pelo menos por Mato Grosso do Sul e é levado para Porto de Santos, Paranaguá e outros aeroportos para chegar à Europa e Estados Unidos. Essa fronteira seca é muito grande, né, doutor? Muito grande, o contingente é pequeno. A função do Exército não é combater em regra o crime, a função é manter a soberania do país. A Polícia Federal tem desempenhado um trabalho excepcional junto com a Polícia Rodoviária Federal, e nós no Estado ainda temos uma experiência bastante exitosa, que é a integração de polícias no DOF, né, Departamento de Operações de Fronteira, que tem também a Delegacia de Fronteira, que é o DEFRON. E tudo isso vem para o Ministério Público. O Ministério Público é, para que a sociedade entenda, nada mais é do que a voz da população perante a justiça, principalmente. É aquela instituição vocacionada pela Constituição Federal a defender os interesses mais caros da sociedade, do país, da ordem jurídica, os valores republicanos. E no aspecto criminal, cabe ao promotor de justiça, ao Ministério Público, deflagrar a ação penal, ou seja, a acusação contra o delinquente que infringiu a lei. Mas não só a acusação, porque o cargo é promotor de justiça. Se justiça, no caso concreto, for pedir a absolvição, for promover o arquivamento de alguma diligência, de alguma investigação, o Ministério Público também o fará. Porque o seu compromisso maior é com a justiça, é com a ordem jurídica vigente, com a democracia. Doutor, o que muda na vida dessa comunidade quando você mora aqui numa região de fronteira? Como é que o senhor vê essa comunidade de Dourados nessa situação quando sabe que ela faz parte de um corredor, pelo menos ela está ali no meio desse corredor todo de tanta violência e de tanto crime? A sociedade douradense, ela clama a cada dia mais por segurança pública. Nós estamos atentos a isso. Estamos, por exemplo, num mutirão para combater a impunidade, prescrições, perdas de provas e de testemunhas. Então, nos últimos 6 meses, apenas para que o telespectador tenha uma ideia daquilo, a concepção do que está acontecendo, nós já diminuímos em torno de 1.700 inquéritos policiais nos últimos 6 meses. Houve uma substituição de diversos delegados de polícia, assumiu o doutor Carlos Videira, à frente da Delegacia Regional, está bastante empenhado. O Coronel Barbosa, que é o comandante aqui do 3º Batalhão de Polícia Militar, trabalha muito integrado com o Ministério Público. Então, as ocorrências já são passadas imediatamente ao Ministério Público, e quando há elementos suficientes, a gente já oferece a ação penal praticamente no mesmo dia ou nos dias subsequentes, para que não haja perdimento de provas e para que haja uma resposta eficaz da Justiça no tempo adequado. O que é interessante também é esse trabalho de união que o Ministério Público faz com as polícias federal, rodoviária federal, ou mesmo militar civil, junto com os delegados ali, tentando fazer o melhor para essa população, né, doutor? Quando as instituições se dialogam,
as instituições se conversam, quem ganha é a população. Não pode haver estrelismo, não pode haver feudos. As instituições, elas são todas públicas, elas devem trabalhar em prol da sociedade e, portanto, elas têm que compartilhar informações e trabalhar integradas em prol desse benefício comum. Esse é o grande diferencial hoje, né? Teve uma época que houve um certo distanciamento. Com essa união, tudo muda para que o nosso trabalho, que o trabalho do Ministério Público siga o seu fluxo, como o trabalho das polícias também, né, doutor? Há um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então a voz do povo diz que uma andorinha só não faz verão. Ninguém constrói nada sozinho. As pessoas precisam de união, as pessoas precisam umas das outras. Então, o Ministério Público é formado por pessoas, e essas pessoas que integram o Ministério Público precisam da integração da polícia, do Exército, de outros órgãos como o IBAMA, né? Polícia Ambiental, enfim, do CEAF. Nós precisamos dialogar, e essa aproximação é feita pelo contato pessoal, porque a instituição é algo abstrato. Quando os promotores são vocacionados, os policiais são vocacionados, os agentes públicos estão interessados, eles sentam, conversam, estabelecem metas, planos e como vão chegar àquele resultado. Doutor Dourados passou por uma situação muito difícil há 2, 3 anos atrás, que foi uma questão de patrimônio público que fazia parte da sua promotoria. Houve-se a necessidade de separação dessa promotoria de patrimônio do criminal para que o trabalho fluísse melhor? Era uma aspiração vetusta da população douradense que houvesse uma promotoria específica de combate aos crimes que envolvessem corrupção, licitações, enfim, chamados crimes pela população, crimes de colarinho branco, que atinge mais uma zona de empresários poderosos e políticos, pessoas que ocupam cargos políticos. E atento a isso, foi criado em Dourados uma promotoria de defesa do patrimônio público, e essa promotoria vem atuando a contento, desempenhando diversas investigações, inclusive deflagrando diversas ações penais e de atos de improbidade administrativa para responsabilizar aqueles agentes que macularam a ordem jurídica vigente. E nesse contexto também com o apoio dos promotores criminais, porque temos informações, temos às vezes material para municiar o promotor dessa área. Trabalhamos todos em conjunto. Não tem como um deixar a mão do outro, né, doutora? Afinal de contas, é uma união mesmo, é uma união, e a instituição do Ministério Público, ela é una e indivisível. Seus agentes têm que ter integração e têm que verificar qual é a finalidade, o escopo de seu mistério. Doutor, quando a gente fala sobre criminalidade, principalmente numa região de fronteira, a gente fala aí de tráfico de drogas, a gente fala de PCC, a gente fala de assuntos muito pesados, homicídios, né? De homicídios. Então, quando a gente fala de assuntos como esse, eu me pergunto se a promotoria ainda não é pequena para sustentar tanta coisa que vem de fora, né? É estafante a carga, o volume de trabalho dos membros do Ministério Público da área criminal é muito elevado, mas nós trabalhamos porque amamos o que fazemos, somos bem aceitos pela sociedade e tem rendido frutos o nosso trabalho. Muito embora estejamos ainda bem aquém daquilo que o país mereça e que a população espera, mas a passos largos estamos caminhando para tornar esse Estado melhor e o nosso país